Olá, tudo bem com você? Eu sou Fernanda Dias e hoje eu vim aqui compartilhar com você algo, uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração, né? Está lá em Lucas 15. Essa palavra, né, ela fala ao meu coração por vários aspectos, né? Hoje eu vou trazer aqui algo um pouco mais resumido para você de tudo aquilo que Deus tem tocado no meu coração, mas eu espero que você seja abençoado e transformado por essa palavra. A palavra que eu vou compartilhar para vocês, como eu já disse, está lá em Lucas 15, né? Se você já ouviu, né, sobre, provavelmente, melhor dizendo, você já ouviu sobre essa palavra, porque ela vai tratar da parábola do filho pródigo. Não é o nome mais adequado para essa palavra, mas é o nome que escolheram, e que talvez você conheça por esse nome, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler o texto todo e depois vou fazer alguns comentários aqui com vocês, refletindo sobre esse texto, que vai dizer assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E ele continua: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele continua com mais uma história. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai, no caso, repartiu sua propriedade entre ele. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe seu pai, o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho,
você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A versão que eu li é na versão NVI, mas você pode ler na sua versão, não tem problema nenhum. A versão não tem tanta importância assim. Mas agora vamos fazer uma reflexão nesse texto. Eu gostaria de voltar ao início com você e fazer essa reflexão do início até o fim, tá? A primeira coisa que a gente precisa observar nesse texto é o contexto dele, é o que está acontecendo para que Jesus decida contar essas 3 parábolas, ou essa parábola única com 3 histórias diferentes. A primeira coisa, o texto começa assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola, né? Então a primeira coisa que a gente percebe é que há 2 públicos ali ouvindo Jesus quando ele conta essa parábola: os publicanos e pecadores e os mestres da lei e os fariseus. Se nós analisarmos, e isso é um pouco já óbvio nos nossos dias, são 2 parábolas que depois são unidas e recontadas na parábola do filho pródigo. Então, a parábola da ovelha e a parábola da moeda, elas são juntadas ali e contadas de uma outra forma na parábola do filho pródigo, mas elas têm informações importantes para você interpretar a parábola do filho pródigo. O que nós podemos, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: a parábola da ovelha vai falar de um animal, de um ser vivo, certo? Que está perdido, mas que ele vive em rebanho. E um animal que vive em rebanho, que vive junto ali com os outros animais, quando ele se perde, ele sabe que ele está perdido. Por que ele sabe que ele está perdido? Porque ele vai olhar em volta e não vai ter ali o seu rebanho, não vai ter os outros animais junto com ele. Ele vai estar sozinho. Quando esse animal está sozinho, ele sabe que ele está perdido, porque ele não encontra os seus semelhantes ali. Então é muito importante entender que a parábola da ovelha se refere ao filho mais novo, e que no caso se refere aqui aos pecadores e publicanos. E ele é um animal consciente da sua perdição. Ele não é um animal que não está consciente, mas ele está consciente que ele está perdido, porque quando ele olha em volta, ele não está no ambiente onde os seus irmãos, os seus semelhantes, o seu rebanho, as suas ovelhas estão. Então, a ovelha sabe quando está perdida, e essa é uma informação importante. E aí Jesus vai dizer que quando essa ovelha é encontrada, o seu dono traz ela de volta nos seus ombros, ele carrega aquela ovelha de volta para casa, né? Traz ela no caminho que ela tem que vir, e ele celebra com seus amigos, vizinhos ali, com as outras pessoas, né? Mas Jesus começa falando isso com a seguinte questão: qual de vocês? Por que ele começa dizendo qual de vocês? Porque está dizendo assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês fariam com certeza, né? Qual de vocês não fariam isso, né? Qual de vocês não teria a mesma postura, a mesma atitude? Então Jesus está colocando ali, ele começa já fazendo uma comparação e ele vai dizendo isso. E como é que termina o lance das ovelhas, né? Além de se alegrar, Jesus vai dizer assim, ó: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa parábola da ovelha termina diferente da moeda, da dracma, para deixar claro a comparação que Jesus está fazendo mais lá para frente. E esse final, ele vai fazer muito sentido quando a gente chegar na parábola do filho pródigo, tá? Por quê? Porque um irmão é justo, faz tudo certo, faz tudo correto, o outro não. E aí vai dizer, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lá nós vamos voltar isso mais pra frente. Aí vai continuar com a moeda. A moeda, a dracma, no caso aqui, como é chamada, ela é um objeto. Ou seja, ela não tem consciência da sua perdição. A moeda, ela, em qualquer lugar que ela tiver, ela é uma moeda. Ela não tem a consciência de que ela vai olhar e falar, nossa, eu estou perdida, né? Por isso que quando ela é perdida, né, a mulher tem que ligar, tem que procurar, tem que varrer, porque ela não vai chamar, não vai ter resposta, ela não vai ouvir nada, a ovelha não vai se manifestar, a moeda, desculpa, não vai se manifestar como se fosse uma ovelha, um pastor chamando uma ovelha, talvez ela correspondesse, ela respondesse ali, né, com o som que as ovelhinhas fazem, mas no caso da moeda não vai haver isso, tá? Então a moeda, ela se refere ao segundo filho, que não tem consciência da sua perdição, diferente do primeiro, que tem consciência da sua perdição. E aí, o texto, essa parábola, no caso, vai terminar de uma forma diferente da primeira. Diga assim, ó, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria da mesma forma e vai ser no céu. Só que a questão que é o seguinte, não há um comparativo sobre os justos.
que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Não é essa comparação. Não está tendo essa comparação. Só está dizendo por um pecador que se arrepende. E isso faz sentido quando a gente observa a parábola do filho pródigo e os 2 filhos. E aí, Jesus, ele continua e diz, um homem tinha 2 filhos. O mais novo chega pro pai e fala, olha, pai, eu quero a minha herança. Ou seja, pai, eu quero a minha parte. Não existe herança de gente viva. Né? Então ele está pedindo algo que ele só teria direito quando o pai morresse, de alguma forma insinuando talvez o desejo de não estar com o pai, de que o pai morresse, ou de que ele não se importa de fato com o pai e apenas com o que o pai tem. Isso é muito claro. O filho mais novo, ele é claro nisso. Olha, eu quero o bem, eu quero a herança, né? Eu sou feliz em ser filho de um pai rico, independente de quem seja esse pai. Ele não demonstra amor pelo pai. E aí ele pega essa parte da herança. O que o pai faz? No texto, no capítulo 12, ele vai dizer assim, ó, no versículo 12, desculpa, vai dizer assim, ó, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai vai lá e reparte a sua propriedade entre eles. Então, o pai pega a propriedade dele, divide em 2. Ou seja, o mais novo pega a parte dele. O que sobra? A parte do mais velho. Então, a partir de agora, tudo que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é do filho mais novo, certo? Do filho mais velho, perdão. Confusão. Então, voltando. O filho mais novo pega a parte dele. Ele reparte em 2. Então, o filho mais novo pega a parte dele e leva embora, vai gastar com as prostitutas e tudo. Tudo que sobrou é de quem? É do filho mais velho. Então vamos lá. Ele, depois de um tempo que ele pega o que ele tinha, ele vai embora para um lugar distante. Ele não fica perto do pai. Ele não quer saber da forma do pai administrar. Ele não quer saber do pai. Isso é muito claro. Ele não tá nem aí por amor, por carinho, por afeto. Ele vai embora. Ele vai para um lugar distante. Ele vai para um lugar distante da presença do pai. Aonde é esse lugar? O mundo. Aonde os perdidos, os pecadores estão? No mundo. É lá que eles estão. Vivendo as coisas do mundo, distante das coisas do pai. Eles estão lá. Isso é muito claro aqui na parábola. E ele está lá. E aí ele gasta o dinheiro dele de que forma? De forma pródiga. Ou seja, ele gasta o dinheiro desperdiçando e sendo irresponsável. É basicamente isso que classifica alguém que é pródigo. Se você procurar no Google, você vai ver o significado da palavra pródiga, que vai estar relacionado com isso, tá? Uma pessoa que é pródiga, hoje em dia, ela pode até ter uma intervenção jurídica para que outra pessoa administre o dinheiro dela, porque provavelmente ela vai ficar sem dinheiro. Com o tempo, um pródigo, ele acaba ficando sem dinheiro porque ele não sabe administrar muito bem o seu dinheiro, ele gasta de forma despretensiosa. E aí, coincidentemente ou não, depois que ele gasta tudo que ele tinha, tem uma grande fome naquela região. E aí, o que acontece? Ele passa necessidade. O filho mais novo, o pródigo, está passando necessidade. Ele não está bem com a vida, não é uma questão emocional, é uma questão de necessidade física. Ele tem fome, certo? E aí, ele arruma um emprego. E esse emprego é para cuidar dos porcos. E para dar comida para os porcos, envolve dar comida para os porcos, ou não, né? Não fala aqui muito bem claro, mas fala que ele deseja comida dos porcos. Para o povo que estava ouvindo isso, porco era o bicho mais impuro que existia. E aquele cara, aquele filho, ele deseja comer aquilo que alimentava o animal mais impuro. Ou seja, era uma impureza só. Tá falando de mundice mesmo, de, sabe, aquele negócio assim, power de impureza. Que às vezes nós, por comer um beiquinho, um porquinho, hoje em dia não entendemos. Mas para as pessoas daquela época isso era realmente algo extremamente impuro. E aí ele deseja comer essa comida, né? Mas aí o texto vai dizer para nós que ninguém dava nada para ele. E por ninguém dar nada para ele, ele cai em si. Aquele filho, ele não tem um surto de amor pelo pai. Ele não tem um surto de, oh meu Deus, a casa do meu pai é o melhor lugar do mundo. Ele tem ele cai em si dizendo assim, ó, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele vai atrás do quê? Dos bens do pai dele. Ele vai atrás de um salário. Ele não tem mais herança, então agora ele vai atrás de um salário. Ele vai atrás de uma recompensa. Eu tô trabalhando aqui pro cara que não tá me dando comida. Eu vou trabalhar pro meu pai porque os empregados do meu pai, o salário dos empregados do meu pai é melhor. Então ele volta para casa, ele cai em si no sentido de, o meu pai é um patrão melhor e é para lá que eu vou. Ele não vai atrás de um pai por amor a pai. Ele não tem uma consciência de identidade. Ele já sabe que ele é filho. A questão aqui dele é que ele vai atrás de salário do pai dele. Ele vai mais uma vez atrás de bens. E aí, ele faz o quê? Uma oração. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Oração ao pai. Ele vai fazer uma oração, ele vai dizer algo ao seu pai. Ele vai se colocar no caminho de volta e vai dizer algo pro pai dele. Agora, o que ele vai dizer pro pai dele? Ele vai dizer uma oração muito linda. Muito linda. Mas ela tem um problema. Ele vai dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Realmente. Olha, pai, eu fiz cagada, eu pequei. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas aí ele vai continuar, esse infeliz,
né? Brincadeira. Mas infeliz porque não estava feliz, né? Ele vai dizer assim, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí ele diz assim, ó, trata-me como um de seus empregados. Ele diz ao pai como o pai deveria tratar ele. Ele pecou contra o pai, ele errou contra o pai, ele chega lá e fala assim, então, eu pequei contra você, pai. Mas você é meu pai, né? Então me dá um emprego, que eu tô passando fome, né? Não foi isso que ele disse, mas basicamente, talvez o que ele queria dizer, ele diz a uma pessoa que ele ofendeu como aquela pessoa deveria tratar ele. Olha, é como se chegasse a pessoa quando fala, olha, eu te traí, mas me trata bem, porque me aceita de volta. Olha, não fica brigado comigo, não. Sei lá, sabe? Usa a ilustração que você quiser na sua cabeça, mas quando você faz algo errado, você chega pra uma pessoa e diz, perdão, eu errei. O resto é da pessoa. Você não tem que dizer pra uma pessoa como ela vai te tratar. Mas aquele filho, ele é ousado. Ele é ousado no sentido negativo da palavra. E ele vai lá e ele fala pro pai como o pai tem que tratar ele. Ou pelo menos é isso que ele acha que vai poder fazer. E aí, ele pega o caminho de volta. Só que quando ele ainda estava longe, o pai vê ele. O pai vê. E o pai vê mesmo. O pai tá te vendo. Você tá longe do pai, mas o pai tá te vendo. Aqui não diz que o filho vê o pai. Aqui diz que o pai vê o filho, porque Deus nos vê mesmo longe. Mesmo voltando para casa sem interesse nenhum no pai, o pai nos vê. Porque isso é graça. E aqui vai começar uma clara demonstração do que é a graça de Deus. A partir desse momento, um filho que só tem pretensão nos bens do pai, que só tem pretensão naquilo que o pai pode dar, ele não tem amor, ele não tem zelo pelo pai, ele só quer o dinheiro, ele só quer os bens, e o pai olha para ele e o pai vê ele. E aí há um sentimento nesse pai. Qual é o sentimento desse pai? Compaixão. Um dia o papai olhou para nós e teve compaixão de nós. Ele teve compaixão de mim, aleluia por isso. Mas além dele ter compaixão, ele corre. Presta atenção, o pai corre. Ele provavelmente levantou suas roupas, deixou suas pernas à mostras e correu em direção àquele filho. Aquele pai se humilha, aquele pai se entrega totalmente e vai correndo. Ele não vai andando. Ele não diz pro filho, filho, vem pro papai, e deixou o filho correr. Ele vai na direção do filho. Imagina essa cena. Uma criança parada ali, e em vez da criança correr até o pai correr atrás daquela criança e abraçar aquela criança. Você imagina isso? Foi isso que o pai fez. Ele vai até aquele filho, ele abraça aquele filho que estava mexendo com um porco, que isso fique muito bem claro, ele estava mexendo com o porco, levantou e foi atrás do pai, o pai abraça e o pai beija ele. E aí, depois dessa cena linda, maravilhosa, onde o pai aceita você como você está, ele te recebe, ele te ama, ele tem compaixão de você, ele derrama graça sobre a sua vida, aquele filho começa a fazer aquela oração, começa a fazer aquela reza, aquela pronúncia, aquele diálogo que ele imaginou na cabeça dele. Ele diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, a palavra vai dizer assim, ó, mas, no versículo 22, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. O pai não permite que aquele filho continue a falar. Ele para. Ele dá um stop. Ele fala, não. Ele não fala isso, mas ele demonstra isso aqui. Ele não deixa que aquele filho diga como o pai tem que tratar ele. Ele não dita as regras. Quem dita as regras é o pai. O pai decide como ele vai te tratar e ele te trata com amor. Ele vai continuar te tratando como filho. Olha, eu errei, eu não sou digno, mas quem decide como você vai ser tratada é ele, não é você. O amor é dele, não é seu. Quem amou primeiro foi ele, não foi você. Mas você não me conhece. Eu vou pro inferno, eu tenho certeza disso. As coisas que eu faço, se você deixar que o pai te encontre, ele vai te botar uma roupa, ele vai te transformar. Porque é tudo dele, porque ele te ama. E a partir disso, vai ser gerado amor no seu coração. Você não o ama. Quando Jesus nos encontra, nós não amamos ele, nós não estamos lá por causa dele. Nós não fomos a primeira vez encontrar por Jesus só porque a gente decidiu amar ele. Mas ele nos encontrou e nos amou, e a partir disso foi desenvolvido um amor dentro de nós. Que isso fique muito bem claro. Não fomos nós que nos achegamos a ele, mas ele que se achegou a nós. Ele nos amou primeiro. Ele teve compaixão de nós quando nós estávamos ali atrás dele por causa de outras motivações que não era o amor. Mas através do amor dele nós fomos constrangidos e hoje talvez, dependendo da situação que você esteja, porque a parábola ainda não terminou, você aprendeu a amá-lo de volta. E aí ele não deixa aquele filho terminar aquilo que ele está dizendo. Pelo contrário, ele veste aquele filho. Ele vai gerando no filho o padrão de reino, o padrão de pai. É assim que meus filhos vão andar, é assim que meus filhos vão ser. Eu te aceito como você é e te dou o melhor. E aí ele diz, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Talvez uma simbologia do cordeiro. Jesus morrendo numa cruz. E uma celebração acontecendo.
Eis que nós fomos salvos. Eis que o Cordeiro morreu. Ele ressuscitou e vive está ao lado do Pai. Mas houve um sacrifício. Alguém teve que pagar um preço. Um inocente morreu. O novilho gordo está morto, sacrificado. E há uma celebração, assim como nas outras parábolas. E aí, em nenhum momento diz que aquele filho começa a amar o pai, em nenhum momento tem a consciência, mas o pai derrama amor sobre aquele filho. E ele vai dizer, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava morto, mas agora ele tem vida. Ele estava perdido, mas agora ele foi achado, ele está no caminho. Deus é bom. E aí, eles começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. O que esse filho estava fazendo no campo? A partir do momento que houve a divisão dos bens, tudo que era do pai era daquele filho, porque o outro já pegou a parte dele. Então talvez ele estivesse no campo fazendo prosperar ainda mais os seus bens. Não tem como a gente julgar isso de forma plena, porque não está escrito aqui. Mas ele estava no campo, ele estava trabalhando. Mesmo sabendo que tudo que era do pai era dele. Ele vai lá e trabalha. Mas ele trabalha por quê? Para quê? Para o pai ficar mais rico enquanto ele está em vida? Esse filho tem o mesmo problema do seu irmão. Ele não está fazendo as coisas por amor ao pai. Ele não está ali por amor ao pai. Ele está ali por amor aos bens. Ele chega lá depois de estar no campo. Então provavelmente ele está ali por causa dele. Ele está fazendo o campo prosperar por causa dele, porque aquilo é dele. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou. Ele poderia ter entrado e visto o que está acontecendo. Mas ele não entra. Ele pergunta a alguém. Ele não vai falar diretamente com o pai. Ele fala com um empregado. Ele fala com alguém intermediário. Eu posso ter acesso direto ao pai, mas eu não busco diretamente ao pai. Eu vou por uma outra via. Eu vou lá e pergunto para uma outra pessoa. Isso acontece muito. Ao invés de falarmos diretamente com o pai, vamos lá e perguntamos para uma autoridade a respeito de determinado assunto. Como se Deus não pudesse revelar algo no nosso coração. Então ele vai lá e ele pergunta ao empregado, o que está acontecendo? E ele lhe responde, o seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. São, consciente e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Aquele filho fica nervoso, fica bravo. Matou um novilho gordo. Ele fica bravo, ele fica irado e ele não entra. O que o pai faz? Vai ao encontro dele. O pai sai. O pai sai. Há uma inversão aqui muito engraçada. Porque quando o filho que estava fora, estava perdido, o pai não sai. O pai vai de encontro com ele. E o filho que estava dentro, supostamente não estava perdido, o pai sai para encontrar ele. Há um fato interessante aqui, né? Mas vamos ao que interessa. O pai sai. Sabe o que o pai faz? O pai insiste com ele. O pai não fala só uma vez com ele. Há uma insistência. Há uma manifestação de insistência aqui. O pai deve ter falado várias vezes com ele. E aí, o que acontece? Ele responde o seu pai. E ele começa dizendo assim, olha, esse filho não chama o pai de pai. Isso está escrito aqui, porque todas as vezes que o outro filho fala pai, o meu pai, ele fala pai, pequei contra ti, mesmo quando ele está lá sozinho, longe do pai, ele fala a palavra pai. E esse aqui vai responder ao pai e ele diz, olha, ele não entende que ele tem um pai. Ele tem dificuldade muitas vezes de entender isso. E realmente ele tem dificuldade. Enquanto o outro tem um pai, ele só quer as coisas boas do pai, ele só quer desfrutar dos bens, ele só quer aquilo que o pai pode dar. O outro, apesar de querer isso, ele quer isso e não entende que ele tem um pai. E talvez ele quer essas coisas por não entender que ele tem um pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Eu mereço alguma recompensa.
Esse filho está dizendo: eu mereço recompensa. Eu trabalho como um escravo ao teu serviço. Eu não trabalho como um filho que ama. Eu trabalho como um escravo que serve ao seu Senhor. Deus é nosso Senhor? Sim. Mas antes de todas as coisas, Jesus veio aqui principalmente, abundantemente, talvez não unicamente, mas quase que unicamente revelar que Ele é o nosso Pai. Nós temos um Pai, antes de qualquer outro atributo. Quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa primeira forma de nos relacionar é como Pai. Depois nós nos relacionamos das outras formas. Pai nosso que está no céu. Pai nosso. Essa é a nossa forma de nos relacionar com o nosso Pai. Por que esse filho está relacionando como um trabalhador? Como um escravo? Ele está buscando meritocracia, porque ele não entendeu que ele tem um pai. O outro entendeu isso de forma disfuncional. O outro nem entendeu. Um entende de forma disfuncional e vai viver uma vida de libertinagem. Uma vida onde ele tem um pai que dá o que ele precisa e a hora que ele quer e o aceita de volta. Então ele vive a vida dele. Até que ele é constrangido pelo seu pai com o seu amor. Constrangido, porque ele tá fedendo a porco. E o pai ama ele, e o pai dele não trata ele da forma que ele acha que tem que ser tratado. E nessa hora ele é constrangido pelo amor. Já o outro não entendeu que ele tem um pai. Tá mais perdido ainda. Só que ele tá perdido aonde? Dentro da casa. Então ele não tem consciência de que ele está perdido, porque ele é como uma moeda, ele é como um dracma, ele não tem consciência. Então o pai tem que sair à procura dele. O pai tem que sair e ir atrás dele, porque ele tá perdido. Também está perdido. E aí ele vai dizer: olha, pai, todos esses anos eu trabalhei e você não me deu um cabrito. Ele volta aos bens, ele volta àquilo que o pai dá. Ele não sabe desfrutar daquilo que o pai tem dado. Um desfruta de forma libertinosa, de forma ofensiva ao pai. Ele vai para as prostitutas, ele vai para a imundiça. Já o outro está dentro da casa e está fazendo tudo certo, mas a motivação dele está errada. Ele quer ganhar alguma coisa. Não me deu nenhum cabrito para me festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com a prostituta, matas um novilho gordo para ele. De quem que é os bens? O que sobrou? O pai traz de volta. Vai ter que dividir tudo de novo. Porque apesar do pai ter dado herança em vida e dividido os bens, de certa forma os bens ainda é do pai. E o pai ainda tem autoridade sobre os bens. Ele tem usufruto daqueles bens. E ele dá o novilho gordo, que é do mais velho. Ele pega o que é do mais velho e dá para os outros. Ele deu Jesus para mim e para você. O irmão mais velho vai pagar o preço. Vai pagar o preço. É complexa essa parábola, porque ele vai falar de tudo muito bem claro. O irmão mais velho vai pagar o preço e vai dar o novilho, que é dele. E disse o pai chama ele de filho. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. É tudo seu. O novilho gordo é seu. É seu. Você não está sabendo desfrutar, está vivendo como um empregado, mas é seu. É seu. Mas nós tínhamos que comemorar, é seu. Porém, é seu, é tudo seu. Eu sei que é seu. Eu sei que você está bravo porque eu peguei uma coisa que era sua. Mas eu tinha que fazer isso. Sabe por quê? Nós tínhamos. Eu e você e todo mundo tinha que celebrar e comemorar e nos alegrar porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Os dois irmãos estão apegados aos bens. Ninguém ama o pai. Ninguém ama o pai. E a história termina sem eu e você saber se esse filho entra na festa. Se ele se arrepende. Esse filho se acha justo. Quando um pecador se arrepende, há mais alegria no céu. Quando um justo se arrepende, também há alegria no céu. E Jesus está falando para duas turmas. Se você voltar lá no começo, ele está falando para os publicanos e pecadores. Ele está falando para os pecadores. Mas ele também está falando para os fariseus e mestres da lei. Porque o filho mais novo representa os publicanos e pecadores, aqueles que estão perdidos e têm consciência disso. Mas o mestre da lei e os fariseus representam aqueles que não têm consciência e que estão fazendo tudo certo. Só que a motivação deles, o coração deles não estão em Deus. Então tudo que eles fazem é tão errado quanto os pecadores. Porque idolatria e religiosidade é pecado. E se você não faz por gratidão e amor a Deus, porque o amor dele te constrange, você faz por outro motivo, você faz pelos bens, entendendo bens da forma que você quiser e da forma que o Espírito Santo tocar no seu coração e dizer para você que é.
Você está fazendo pelo motivo errado. Errado. Você precisa parar e avaliar a sua vida. Eu estou dizendo isso porque eu precisei fazer isso. Eu tive que ouvir esse texto e chorar. E um dia eu falei, Deus, só tem 2 pessoas nesse texto. Só tem 2 filhos. Eu sou um deles. E Deus diz, não. Existem 3 filhos nesse texto. Eu disse, Deus, eu li esse texto várias vezes. Aonde está o terceiro filho? Aonde está a esperança, Pai? Porque quando a gente lê isso aqui é para a gente aplicar na nossa vida. E um dia eu fiz uma oração e disse, Deus, eu não te amo. Eu disse, Deus, eu não te amo. Eu cheguei a essa conclusão, Pai, me perdoa. Eu não te amo, o Senhor não é o primeiro lugar da minha vida. Eu sou o primeiro lugar da minha vida. Os meus interesses são o primeiro lugar da minha vida. Eu sou como o irmão do filho pródigo. Eu estou perto do Senhor, na casa do Senhor, eu estou aqui orando. Mas eu estou cega. Eu não te amo. Eu não estou aqui pela motivação correta. E eu falei, Deus, qual é a minha esperança? É entrar na festa e celebrar? Viva os perdidos que estão sendo salvos. Deus diz, não é só isso. Não é nem isso, talvez. Eu disse, então fala, papai. Ele disse, há um terceiro filho. Eu disse, quem é? Ele disse, o maior de todos. O cordeiro. Aquele que está contando a história. E o que esse filho está fazendo? Esse irmão está lá buscando os outros 2. Ele não está lá só buscando os pecadores. Ele não está indo só lá no prostíbulo e buscando o irmão, indo lá nos porcos e trazendo ele de volta e dizendo, ei, você é meu irmão, cara, a gente tem um pai em comum, o nosso pai te ama, o que você está fazendo aqui? Você está maluco? Olha com o que você está gastando, tudo que o papai deu, tudo que ele te deu como herdeiro, você está maluco? Volta para a casa do pai. Mas ele também está fazendo isso com aqueles que estão fora da festa, porque ele está dando a oportunidade deles ouvirem o que está acontecendo. Eles estão até reclamando do que está acontecendo e dizendo, está tendo uma festa. Ele está com aquele que estava com a prostituta, aquele que estava com os porcos. Os fariseus, os mestres da lei estão reclamando porque ele come com os pecadores. E ele está lá falando para quem a parábola? Para todos eles. Quem é você? Aquele que vai a resgate dos seus irmãos? E aí Jesus disse, esse é o filho que me agrada. Esse é o desejo que eu tenho para cada um de vocês. Que vocês estejam contando a história. Que vocês estejam atrás dos seus irmãos. Quando nós entendemos essa parábola, nós somos impactados pelo desejo do papai. Eu não amava o pai, porque eu não amava os meus irmãos. Eu disse, então Deus, desperta amor pelos meus irmãos. Eu era o centro da vontade. Seja feita a minha vontade. E eu olhava para aqueles que estavam com os porcos e com as prostitutas e dizia, ele não é meu irmão. O que fazia tudo certo? Ele pode ser que seja meu irmão. E Deus diz, todo mundo é irmão. Você não sabe disso. Quem sabe sou eu. Quem decide sou eu. Você vai atrás de todos. Dos que estão lá com os porcos, com as prostitutas e com aqueles que estão lá no campo, trabalhando, servindo, mas estão cegos de entendimento. Surdos. Tem olho, tem boca, mas nada. Eles estão com o coração nas coisas erradas. Está todo mundo perdido. Está todo mundo em pecado. Aonde está o seu coração? Deus não vê como o homem vê. Aquele filho nunca desobedeceu. Está escrito que ele nunca desobedeceu e o pai não diz desobedeceu. Sim. O pai não corrige ele. O pai não corrige ele. Ele fala que nunca desobedeceu e o pai não corrige ele. Ele não é desobediente. Esse não é o problema dele. O problema dele é a motivação da obediência dele. Obedecer é mais que importante. É uma prova de amor. Mas, quando é feito com a motivação correta. Porque a motivação é mais importante do que, de fato, a atitude. O filho volta para casa, mas a motivação dele não é o pai. O outro está dentro de casa servindo, mas a motivação dele não é o pai. Os dois estão cometendo o mesmo pecado de forma diferente. Um vai para a libertinagem, o outro vai para a escravidão. Mas ninguém está amando o pai. O pai te ama. Ele te constrange com o seu amor, porque ele já te aceitou de volta. Ele quer você na festa do jeitinho que você tá. Ele quer que você vá para a festa. E aí o amor dele vai te constranger e a gratidão no seu coração vai fazer com que você o sirva. Mas não o sirva pela festa. Sirva pelo amor, pela gratidão. Vai para a cruz por amor a ele. Seja o contador da história. Seja o irmão mais velho que dá a vida pelos seus irmãos, que compartilha, que divide o pão.
Eu espero do fundo do meu coração e da minha alma que o Espírito Santo de Deus toque e fale com você da mesma forma que ele tem tocado e falado ao meu coração. Deus te abençoe. Estamos juntos hoje e eternamente. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Nós nos vemos na grande festa, junto com o nosso papai. Ele te ama, eu te amo. E eu espero que você também ame aos seus irmãos.